Hoje nós convidamos uma das melhores profissionais dentro do mercado, não só do estado do Piauí, mas acredito eu que do Brasil. Nós trabalhamos dentro aqui do Bom Dia justamente para mostrar para você os melhores profissionais que nós temos no mercado. E é por isso que a gente hoje convidou para estar com a gente a nossa querida Celina. A Celina Tourinho, essa mulher maravilhosa, encantadora, uma grande psicóloga que merece sim o nosso respeito e o nosso destaque. Todos os profissionais que a gente traz para o programa é com a intenção de mostrar para você que você não pode seguir só as ideias e as dicas das redes sociais assim à toa. Procure entender qual é o profissional que está lidando com você. A sua saúde mental ela não pode ser entregue para qualquer dicasinha qualquer. Você tem que ter muito cuidado. É interessante que você faça toda uma pesquisa geral, você procure saber como as pessoas estão, como elas estão sentindo, quem elas estão buscando. Isso se faz necessário. E no Janeiro Branco eu não poderia dar uma entrada de fala sobre esse assunto, que é um mês de conscientização da saúde mental e emocional, sem falar na questão dos profissionais que nós temos no mercado. Nesse mês de janeiro, mais do que falar da saúde mental, nós queremos que você tenha realmente uma qualidade de vida geral. Porque quando você não está bem psicologicamente, nada vai bem, sua alimentação não vai bem, os seus exercícios físicos não funcionam, a sua conversa com o esposo, a sua conversa com a esposa, sua conversa com os filhos, seu diálogo com os amigos não vai bem. O seu todo não vai bem. As doenças que aparecem no seu corpo, elas chegam porque o teu cérebro, ele precisa estar em sintonia com tudo que está dentro de você. Você já parou para pensar que quando você não está legal, a primeira coisa que funciona te dando um ponto negativo ou positivo é a tua mente? E hoje nós vamos conversar com a Celina Tourinho, porque ela sabe mais do que ninguém, dentro do mercado da psicologia, o quanto a gente precisa ter realmente uma saúde mental e não só falada, mas praticada, não é verdade, Celina? Que bom te receber, cada dia mais linda. Oh, que bom lhe ver, que bom também. É de grande importância, como você falou, esse equilíbrio, né? Esse conjunto, corpo e mente, para que a gente esteja. E o Janeiro Branco, né? Uma curiosidade é que foi o ex-deputado Assis Carvalho, em 2019, que criou essa PL para que surgisse o Janeiro Branco, para a gente ter hoje esse assunto em evidência. Início de novo ciclo, ano novo, desejamos prosperidade, desejamos saúde, desejamos principalmente paz para os nossos entes queridos e o que a gente precisa fazer na prática, como você está dizendo, que a gente realmente comece a criar essa história, né? Comece sim uma atividade física, mas conectado com esse bem-estar que vem realmente essa reflexão, essa autorreflexão. O que é que está me despertando esse sentimento, né? Então, realmente é um todo. E a saúde mental, para ser evidenciado não só no janeiro, mas em todo o ano, mas que a gente pare de ter preconceitos, né? Conceitos que a gente cria que a minha saúde mental eu trato em um bar, eu trato com uma cerveja. E sim, eu trato com seriedade, com muito respeito. Como eu trato eu torci o pé, eu vou a um ortopedista e vou engessar meu pé, né? Não fica guardando o problema para si, né? Exatamente. Quando você fala de preconceito, a gente já vê esse pré, o antes, né? Dos conceitos. Isso. São vários, lidados com várias pessoas, em várias situações da nossa vida. E é impressionante, Celina, como a gente se importa com o que as pessoas falam e como a gente dá realmente razão e muito mais do que a emoção. A razão deveria ser para a nossa saúde, né? Para a nossa saúde mental, mas a gente dá mais razão porque os outros estão falando o que eles pensam. E é impressionante que essa questão da saúde mental, já que a gente está falando nesse Janeiro Branco, foi muito inteligente. Iniciar o ano de 2024, como foi no ano de 2023, iniciar o ano trabalhando algo que vai ser trabalhado o ano inteiro. Não tem como você fugir dessa palavra mental se não for todos os dias da sua vida. Isso. Você para se você não funcionar mentalmente, né? É uma potência que vai lhe levar para construir seus objetivos, como também pode destruir, né? Sim. Pode afastar dos seus objetivos. E quando você fala razão,
a gente vê na ciência, ela explica que nós somos razão e emoção, nós nascemos razão e emoção. E o que primeiro funciona quando nascemos é exatamente a emoção. Para a gente mostrar para a mãe da gente que está com fome, a gente chora logo. Sim. Né? E a mãe da gente, fazendo aquela leitura, já sabe se está chorando com frio, chorando com dor de barriga, chorando com fome. E cria esse primeiro ato de desenvolver nossa emoção. Mas aí nós vamos ser matriculados. Nós vamos para uma escola que vai ser estimulado ao quê? A razão, a cognição, a somar, a ler, a entender, a esquecer a emoção. E não falamos mais dos nossos sentimentos. E quando esquecemos que nós somos sentimentos, nós também esquecemos da nossa saúde mental. Porque quando silenciamos isso, que na verdade nos move os dois juntos, né? Não adianta a gente olhar para aquele adulto que ele só teve o excesso de sobrecarga da cognição, do aprendizado, do estudo, e esqueceu lidar com aquilo ali. Por isso que aí sabe tudo, na hora de uma prova, não se dá bem na prova. Para a gente conscientizar as pessoas nessa atualidade, neste ano de 2024, a gente nunca imaginava que os psicólogos fossem ser tão chamados como depois da pandemia. Isso. Mas a gente precisa entender que muitas situações graves que desconhecemos nos abalam. A gente tem que ter essa consciência. Tivemos um toque de consciência com a pandemia. Passou e a gente percebeu que tanto a fisioterapia como a psicologia cresceram nos últimos tempos. E aí algo que a gente precisa conscientizar as pessoas que estão em casa assistindo o nosso programa. Desde da mãe e do pai, que começa a trabalhar o seu filho, na barriguinha, na gestação, né, naquele planejamento para colocar um filho no mundo. Assim, na fase da criança, da adolescência, que a gente sabe que vai até os 24 anos, e na fase adulta. Como a gente pode conscientizar as pessoas de que elas podem, sim, falar das suas emoções, dizer o que estão sentindo e parar de guardar tanto dentro de si o que é mais para dar satisfação para aquelas pessoas que não vão resolver nada na tua vida, a não ser você e muitas vezes um profissional que está do teu lado. Isso. Como a gente pode conscientizar? E conscientizar cada pessoa que respeite ao outro, né? Se ele chegou até você e abriu e teve o espaço de abrir, que contar que não está bem, que precisa de alguém para escutar, ouça com respeito. E se ver que o mais indicado, Vanusa, é a orientação profissional, né? A gente nunca vai precisar que seja nós não vamos culpar o outro de não ter aquela compreensão, entendeu? Então, assim, a gente pode orientar que nós também sejamos aquele ouvinte. Nós hoje precisamos muito desse diálogo. Quando você fala na pandemia, o que mais nos agrava é o afastamento das outras pessoas. Nós somos seres relacionais, né? E quando a gente não pode confiar em ninguém, a gente quanto mais vê que a amizade está difícil, mais difícil fica realmente nossa convivência. Você falou de relações, né? Nós passamos uma boa parte do tempo no trabalho. Se eu estou aqui e eu não posso expressar um sentimento, porque, como eu disse, nós fomos criados que não chore. Sentimento é para pessoa fraca. E, na verdade, a gente tem que, quando você fala que o psicólogo foi visto na pandemia como necessário, ou em algumas outras situações como necessário, é porque a gente precisa desse ouvir. O ouvir, o falar, cura, né? Então, a gente pode, sim, ser também esse ouvinte, pode orientar, pode ouvir com respeito essa outra pessoa. Como é que a gente que está em casa, que está vivenciando esse momento, para levar para um profissional? Porque muitas vezes tem gente que se fecha para si e tem outras pessoas que já eram fechadas e se fecham mais ainda. E muitas vezes você não percebe. Isso. E tem pessoas que são extremamente alegres e continuam alegres e você às vezes não percebe. Isso. Como a gente pode conscientizar essas pessoas a procurar um profissional? Pronto. Porque assim, eu acho que a sociedade merecia. Né? Deveria ser algo mesmo muito do SUS. Todo mundo merecia um psicólogo. É verdade. Todo mundo merecia. Vive bem melhor. Né? Vive bem melhor, porque essa questão dessa autoconhecimento, né?
A gente se conhecer, a partir dali é o ponto de partida, né? Conhecer nossas fraquezas, conhecer nossas fortalezas, né? E o que a gente pode fazer? A gente tem pessoas que vão se sentir nesse primeiro momento inibido, tem telefone, tem números que a gente liga sem se identificar, que não vai precisar necessariamente se identificar, né? E o acesso público e o acesso privado. Temos que ter algum movimento para que isso não seja apenas colocado debaixo do tapete. Tem que ser tratado. Procurar alguém, uma pessoa da família que oriente, mas que não fique isso para você. Como qualquer outra necessidade física, essa também é uma necessidade que tem que ser cuidada e vai sim ser tratada. Estamos falando da era digital. Isso. Nunca se falou tanto de problemas, tanto de si como das outras pessoas em redes sociais. Tem pessoas que deixam de procurar uma pessoa querida, uma pessoa da família, muitas vezes uma pessoa que está dentro de casa, que cuida de você, que zela por você. Todo mundo já teve um amigo para chamar e conversar sobre algum assunto. Isso. Parece que hoje os amigos são todos que estão nas redes sociais. São todos aqueles 20 mil seguidores, 30 mil seguidores que vão lá só para dar uma olhada e que muitas vezes você não sabe nem quem é. Às vezes admira uma pessoa que desconhece do dia a dia. Eu queria muito chamar a atenção nesse janeiro branco para a saúde mental daquelas pessoas que expõem suas dores e emoções para as redes sociais. Para o julgamento, né, da rede social. Realmente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção. Tem o que eu gosto de dizer sempre é que você tem um botãozinho lá de seguir e de deixar de seguir. Se você vê que aquilo ali está despertando em você um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia, deixe de seguir. Pode ser uma pessoa próxima a você, mas que não lhe traz essa questão do autoconhecimento. Sim. A profundidade do autoconhecimento e de você tomar decisões sobre você. O não que você vai dizer para o outro é o sim que você está dizendo para você. Essa é a grande questão. Quando você fala de tecnologia, nós somos o país mais ansioso do mundo. Nós temos no Brasil 18,6 milhões de brasileiros com ansiedade, com diagnóstico de ansiedade, porque com certeza existe muito mais, ou seja, quase 20% da população. E se a gente for analisar, a tecnologia é grande parte disso. Né? É aquele áudio que você ouve acelerado, é aquela telinha que o dedo nervoso não para de passar. São essas informações que lhe deixam com angústia, lhe deixam triste, lhe deixam com essa ansiedade exacerbada. Porque ansiosos todos nós somos. Precisamos, né? Até um pouquinho dessa ansiedade. Precisamos para realizar. Nada de forma exagerada. Aí o exagero da ansiedade é que traz a doença. A gente percebe também que nas redes sociais a gente vê tragédias, momentos alegres, felizes. Isso. Inclusive ontem a gente estava falando sobre esse assunto de que a sua mente gosta de uma mentira, a sua mente gosta de uma tragédia e gosta de uma tragédia. Se você vê algo muito bom, você não vai até o fim. Mas se você vê algo muito triste, uma fofoca, uma situação de tendência, dor, você vai até o fim. E com isso que me preocupa, o esfriamento dos corações. Isso. O acostumar com as coisas trágicas, que não é interessante, que não é nem um pouco bom. Como a gente pode ajudar essas pessoas e como a gente pode já começar a trabalhar a mente daqueles que estão em casa, que estão mais próximos de você? Eu não digo só as crianças, eu digo até os adultos também. Criar novos hábitos. Sim. Treinar. Tudo que a gente quer ficar bom, nós temos que treinar. Criar experiências. Experimente um dia sem reclamar. Experimente um dia sem ler, sem ouvir, sem falar de tragédia. Eu sempre faço uma experiência de saber das pessoas em palestras o que lembra em uma data, que é uma tragédia, e o que lembra em uma data, que é uma comemoração. Todos lembram da tragédia e da comemoração nunca ninguém levantou a mão. E isso eu faço há bastante tempo. E isso me levou a desenvolver um projeto por outro lado, que me leva a fazer essa reflexão nas pessoas de que às vezes a gente para naquele momento da tragédia e leva a sua vida
norteada por tudo aquilo, por aquilo que aconteceu por toda a vida. E esquece todo o restante que aconteceu para transformar a sua vida. Acho que a gente já pode começar esse janeiro transformando alguma coisa, começando pela nossa consciência. É um bom início, né? Sim, é um bom início. Então, assim, as pessoas que estão assistindo o nosso programa agora, começa a fazer essa limpeza. É uma retirada de lixo mental. Sim. Procure saber, evitar assistir. Se você amanhece o dia, faz sua programação que você tem, já imagina a sua programação dando certo, agradecendo ali que já está vivo, está com saúde. Meu pai teve doente e eu olhava para ele e dizia, hoje ele não pode levantar para tomar banho sol, e eu posso. E a gente começa a pensar que são detalhes que a gente tem que agradecer por levantar e poder tomar um banho sozinha. É a tua empatia nesse momento que acontece, entendeu? Né? Meu pai não pode, mas eu posso. Entendeu? Então eu digo assim, meu Deus, eu só tenho que agradecer. Verdade. Né? E não precisa a gente passar por uma situação dessa. A gente pode simplesmente aprender com o que acontece com os outros. Então, a lição fica, mas eu posso construir esse ano, a partir de agora de janeiro, procurando mais tender a alegria no lugar dessas tragédias. Ivanos, eu quero só lembrar que agora no Janeiro Branco, o Conselho, o Corém, com o CRP, o CRM, o CREF e o CREFITO, vão fazer um movimento, né, sobre o Janeiro Branco, que inicia dia 11, lá no auditório do Corém, primeiro para os colaboradores. A gente não pode arrumar fora se não arruma dentro de casa. Arruma a casa primeiro para depois ajudar a arrumar as outras casas. Os conselheiros, por exemplo, só o Corém são mais de 100 funcionários, né, colaboradores, e os conselheiros, para que a gente faça essa abertura do Janeiro Branco com toda uma programação para a gente falar em todas as áreas da saúde mental. Muito bom. Eu queria que você deixasse algumas dicas, ou até mesmo, não sei se a palavra conselho é a palavra certa, mas eu acho que tem que ser conselho mesmo. Para as pessoas que estão assistindo o nosso programa, quando o assunto é verdadeiramente a empatia, verdadeiramente o respeito e o amor. A gente pode ter isso a partir da gente mesmo, sabe, Vanusa? A gente esqueceu de ter. A gente fala muito em ter empatia e compaixão com o outro, no entanto, a gente não tem com a gente. Nós nos julgamos muito e, principalmente, nós estamos exigindo muito da gente mesmo, de ser muito perfeito, né? De ser aquela bom em tudo. Então, isso nos adoece, isso nos cria uma sobrecarga. Como você mesmo falou, a ansiedade, o estresse, ele é necessário para que a gente nos movimente e que a gente fique sendo melhor do que nós mesmos. Nunca nos comparar com os outros, que isso é adoecimento. Mas nós sejamos melhores do que nós mesmos. Mas, principalmente, que a gente continue tendo essa compaixão, autocompaixão, o amor pela gente mesmo. Se perdoar, se entender nossas limitações, mas também exaltar nossos pontos fortes, que nós somos muito bons, que nós temos um coração puro. E também, Vanusa, algo muito importante são os vínculos, né? Hoje, cada dia mais, quando a gente... Vínculos com situações, vínculos com o que eu faço, eu gosto de uma dança, eu gosto de um professor, eu gosto de uma amiga, que a gente tem esses vínculos sim, fortaleça esses vínculos nesse ano, que o vínculo cura. O primeiro vínculo é mãe e filho, e não precisa mais explicar mais nada, né? Quando a gente sabe que isso cura, o amor cura. Então, é isso que eu daria uma orientação. Na hora que você criar compaixão por você, você vai cuidar do seu sono, você vai cuidar da sua alimentação, você vai querer se movimentar fazendo atividade física e também da sua espiritualidade. Então, a autocompaixão, eu diria que é algo que vai curar de dentro para fora. Muito bom. Eu acho que nesse 4 de janeiro de 2024, a gente não poderia deixar de falar de saúde mental sem trazer você para o programa. Eu agradeço. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que você seja muito feliz e que continue levando esse pensamento não, mas essa realidade. Né? Para as pessoas que estão assistindo o nosso programa e para quem esteja nos vendo nesse Brasil, nesse mundo inteiro. Aqui no Piauí a gente tem os melhores profissionais e você pode ter certeza que tudo que foi falado aqui tem sim um lado da ciência, mas também tem um lado da verdadeira empatia. É o respeito que começa com você e vai para o outro.
Então, quem quiser entrar em contato com a nossa querida Celina, como é que faz? Eita, esqueci o nome da clínica, mas Vai aparecer aí, olha, vai aparecer na telinha também. Mas pode botar meu Instagram. Eu tenho um Instagram que é Movimento Amor à Mãe e também tenho o Instagram Celina Tourinho. Os Muito dois bom. eu tenho acesso e estarei apta a responder a todos vocês.